O Barroco é um período artístico, que depois se alarga a diversos âmbitos da sociedade, que nasce na sequência do Concílio de Trento, a Contra-Reforma da Igreja, no fundo a Igreja é reformulada enquanto estrutura e que depois se vai alargar também ao espaço litúrgico, aos seus adornos, às suas formas. Sabemos que no Renascimento houve também, de alguma forma, um renascimento da arte religiosa a partir dos valores clássicos. O Barroco vai ser, no fundo, uma continuação um pouco diferente desses mesmos valores e que começa precisamente com o maneirismo, o chamado maneirismo, que muitos historiadores de arte chamam o proto-barroco, que é digamos, o início, podemos considerar o início do Barroco, e que aqui, por exemplo, na cidade de Braga, já se vai começar a refletir a partir do século XVII, com os primeiros conventos da cidade e com a reformulação de algumas igrejas paroquiais. O Barroco é uma arte que começa em Roma, expande-se rapidamente pela Europa, chega a Braga. Primeiro a São Vítor e depois rapidamente se vai espalhar por toda a cidade. Nós temos que conjugar isto com os fatores económicos, porque não há arte se não houver dinheiro. Com a descoberta da América, tivemos uma planta que veio para cá e que se desenvolveu extraordinariamente, que foi o milho. Vai produzir tanto que vai permitir duas coisas. Uma, mais comida e outra, mais dinheiro. Mas a isto nós temos que conjugar outra coisa, que é com o ouro que vem de Minas Gerais, no Brasil. Aquela pequena região, aquele estado, que hoje em dia penso que é o terceiro estado mais rico do Brasil, veio de lá tanta Minas Gerais. Portanto, um apelo imediatamente a minérios ricos, ouro, diamantes. Veio de lá tanta de riqueza, que transformou-se num Eldorado. E os minhotos foram para lá em quantidades. Depois, com o arcebispo Dom Rodrigo de Moura Teles, que governou a cidade e a arquidiocese entre 1704 e 1728, temos uma nova fase, já associada a um dos períodos do barroco português, o barroco do período nacional, que é muito conhecido pelas colunas torças, com uvas, com pássaros e com os putti, que aqui na Igreja de Santa Cruz também é muito bem visível nas capelas laterais. Que, de alguma forma, há o tal contraste da talha dourada, que está nos altares, com o azulejo que reveste as paredes. E, portanto, isso é um período do Dom Rodrigo de Moura Teles, com alguns artífices relativamente relevantes, né? O Manuel Fernandes da Silva, o mestre de obras, que é aquilo que poderemos entender hoje como um engenheiro arquiteto, ele fazia um bocadinho de tudo, mas uma figura muito destacada, que atuou aqui na cidade de Braga com muita força, aliás, ele estabeleceu-se em Braga. Mas também o Manuel Pinto Villa-Lobos, que era um engenheiro militar, como muitos engenheiros militares, depois das guerras da Restauração, dedicaram-se a desenhar igrejas, como o Michel de l'École, que desenhou a igreja de São Vítor, e casas particulares também. Portanto, e esses vão ser os primeiros artífices do Barroco, com o Dom Rodrigo de Moura Teles. São eles, por exemplo, que são fundamentais, nomeadamente Villa-Lobos no Bom Jesus, o Santuário do Bom Jesus do Monte, que é traçado a partir de 1723 sobre a proteção, sobre a influência de Dom Rodrigo de Moura Teles, e depois de muitas outras obras que fizeram na cidade desse tempo, não é? O recolhimento da Penha de França, a Capela São Sebastião das Carvalheiras, a Capela São Geraldo na Sé, a própria Catedral, que é muito intervencionada nesse tempo. Aliás, nós hoje olhamos para a fachada da Sé e o que é que temos? O brasão de Dom Rodrigo de Moura Teles, até parece que foi ele que mandou construir a Catedral. Portanto, é um período áureo da vida da cidade que esses nomes também consagram. E depois, mais tarde, o barroco joanino, o barroco mais exuberante, associado ao reinado de Dom João V, influência dos italianos aqui no nosso país, e que também aqui em Braga tem alguns reflexos muito relevantes. Os órgãos da Sé Primaz, 1737-1738, e o retábulo-mor da Igreja da Misericórdia. A Caixa dos Órgãos da Sé e o retábulo-mor da Igreja da Misericórdia são ambos do Marceliano de Araújo, que é um dos grandes nomes do barroco bracarense, um bracarense, diga-se de passagem, que de facto deixou a sua marca muito bem vincada na nossa cidade. A partir da segunda metade do século XVIII, nós vamos ter cá o rococó. A diferença é esta. Enquanto que o barroco é uma arte que pega nos volumes, pega nas cores, é extraordinariamente sensorial,
apela a todos os sentidos. O rococó é exatamente o contrário. É um movimento muito mais intelectual, um movimento em que tudo é fluido, as cores são leves, muito simples, as imagens deixam de ser simétricas do barroco, passam a ser assimétricas no rococó. Falando de uma maneira muito fluida, muito grosseira, dir-se-ia, e usando imagens que todos nós temos na nossa cabeça, o barroco é aquele velho Dom Abade, o Dom Abade do mosteiro que é gordo, anafado, que tem aquela roupa cheia de medalhas, entre aspas, as gorduras da comida. O rococó é a menina pequenina, de 4 aninhos, 5 aninhos, com roupinha de balé em pontas para mostrar toda a fluidez. Aqui na Igreja de Santa Cruz temos já uma obra já do final do Rococó, já a transitar para o neoclássico, que é a magnífica Capela Mor, que é do Frei José de Santo António Vilaça, que é discípulo do André Soares, do grande André Soares. Foi um rapazinho, digamos, que o Dom José de Bragança apadrinhou, que teria algum jeito para o desenho, e alguém disse ao arcebispo, olha, ele tem jeito para o desenho. Acabou por terminar a obra do Palácio, que provavelmente não foi o André Soares que começou, e o arcebispo deve-lhe ter dado livros para ele ler, livros do Rococó, do que se fazia na Europa, porque ele não viajou, portanto era impossível ter criado estilo a partir do seu conhecimento, foi a partir do que viu em livros e a partir dos desenhos dos livros. Ele cria um estilo que não é seu, porque ele usa os elementos rococós, mas ele transforma-os em novas formas, em janelas, em pórticos, em retábulos, e de facto com um gênio absolutamente notável e, portanto, é uma das grandes figuras da história da arte bracarense. Da arte bracarense será talvez a maior, mas da história de Braga, com certeza, uma das maiores. O nosso grande património é o património do século XVII, XVIII. Sobretudo as obras do André Soares. E é isso que nós exportamos e é isso que atrai a Europa. E quanto mais nós soubermos individualizar o André Soares, e o André Soares tem nível absolutamente europeu, eu trago cá muita gente estrangeira e todos só fazem e nesta capela, então, é o delírio. E ele saiu daqui com a boca aberta. Todas as pessoas que vêm aqui, para mim, têm um problema, é que eles depois, durante vários minutos, lá fora, não conseguem falar, porque a emoção tomou conta deles. E essa é a força do André Soares. As coisas vão evoluindo, umas coisas vão desaparecendo, outras vão permanecendo, mas de facto a cidade de Braga a marca do barroco está muito bem vincada, portanto o epíteto de cidade do barroco encaixa plenamente naquilo que é a cidade de Braga hoje em dia.